Todo ano, em propriedades pelo mundo inteiro, pessoas empilham galhos, folhas secas e troncos velhos, e ateiam fogo. Elas acham que estão limpando o terreno. Na verdade, estão destruindo exatamente o que o solo delas mais precisa. Aquela fumaça que sobe, são anos de carbono indo embora. É matéria orgânica que levaria décadas para se formar sendo eliminada em horas. Uma queimada de fim de tarde pode apagar o trabalho silencioso de micro-organismos que levaram anos para colonizar aquela madeira. E depois, no verão, as mesmas pessoas reclamam que a terra racha, que a horta murcha rápido demais, que precisam regar todo dia, que a seca está cada vez pior. Não é culpa da seca, é culpa do que elas queimaram. Existe um padrão que se repete em todo tipo de solo, em todo tipo de clima. Agricultores que sofrem com estiagem no verão são quase sempre os mesmos que queimam resíduos vegetais no inverno. Não é coincidência. É causa e efeito, só que separados por meses, então ninguém percebe ligação. A ciência do solo já sabe disso há décadas. Estudos mostram que a matéria orgânica em decomposição é o principal fator que determina a capacidade de um solo reter água. Não o tipo de argila. Não a topografia. A matéria orgânica. E madeira em decomposição é uma das formas mais densas de matéria orgânica que existe na natureza. Mas tem um detalhe que quase ninguém fala. Madeira queimada e madeira decomposta são opostos completos. O fogo oxida o carbono e o libera como gás. A decomposição incorpora esse carbono ao solo, onde ele fica preso por anos, às vezes décadas. São dois processos que começam do mesmo material e chegam em destinos completamente diferentes. Um empobrece, o outro alimenta. Existe uma técnica com mais de 1000 anos de uso documentado que usa exatamente esse princípio. Ela transforma galhos, troncos e madeira morta, o mesmo material que você estaria colocando fogo, em uma estrutura subterrânea capaz de reduzir drasticamente a necessidade de irrigação, melhorar a estrutura do solo e aumentar a atividade biológica de forma mensurável. Ela não exige nenhum insumo comprado. Não exige maquinário. Começa com o que você já tem no quintal ou na propriedade. Mas funciona de um jeito que vai contra tudo que parece óbvio. Porque a ideia de enterrar madeira para melhorar o solo parece errada. Parece que vai apodrecer, atrair praga, criar problema. É exatamente o oposto que acontece. E nos próximos minutos você vai entender por quê. A partir da história de um homem que cultivava alimentos onde os especialistas diziam que era impossível. Nos anos 1960, um jovem agricultor austríaco chamou a atenção das autoridades por um motivo incomum. Ele estava produzindo demais. Sepp Oeser cultivava frutas, verduras e criava animais a mais de 1.500 metros de altitude, nos Alpes austríacos. Uma região onde o inverno dura meses, onde a neve cobre o solo por boa parte do ano, onde qualquer agrônomo treinado diria que a agricultura de escala era impossível. Mas Oeser não só produzia, ele vendia excedente. As autoridades foram até ele. O governo local o multou repetidas vezes por cultivar espécies que não correspondiam ao clima da região. Vizinhos reclamavam. Especialistas diziam que o que ele fazia não tinha base científica. Oeser continuava plantando. O que eles não entendiam, e ele sabia desde cedo, é que ele não estava lutando contra o clima. Ele estava trabalhando com o solo de um jeito que quase ninguém mais fazia. Desde criança, Oeser observava o que acontecia na floresta ao redor da propriedade da família. Especificamente, ele observava o que acontecia quando uma árvore morta caía no chão e ficava ali por anos. O processo era lento, mas o resultado era sempre o mesmo. A madeira em decomposição virava uma esponja. A terra ao redor ficava escura, úmida e solta, mesmo nos períodos mais secos do verão alpino. Plantas cresciam ao redor desses troncos caídos com uma vitalidade diferente. As raízes mergulhavam fundo. As folhas ficavam mais verdes. Enquanto o solo ao redor estava duro e seco, aquele pedaço de chão ao redor da madeira apodrecendo era outro mundo. Oeser começou a replicar isso de forma intencional. Ele enterrou troncos, cobriu com galhos menores, folhas, composto, terra. Criou elevações no terreno, camas altas com madeira no núcleo. O terreno ganhou um aspecto de colinas e vales que os vizinhos achavam estranho e pouco profissional. Mas no primeiro verão seco, depois das primeiras camas construídas, algo ficou evidente. Enquanto as propriedades vizinhas precisavam irrigar ou perdiam parte da produção para estiagem, as camas de Oeser permaneciam úmidas por semanas sem receber uma gota de água além da chuva natural. As plantas sobre elas tinham raízes que desciam fundo, encontrando umidade onde o solo convencional já estava seco há centímetros. A produtividade não era levemente melhor. Era visivelmente diferente. O que ele havia construído tinha nome, embora ele não usasse o termo na época. Viria a ser chamado de Ugeokultur, palavra alemã. Significa, literalmente, cultura de colina. O princípio era simples. Madeira enterrada não apodrece e some. Ela se transforma. Vira esponja, vira alimento, vira calor, vira vida, durante anos. O que os vizinhos queimavam todo inverno, Oeser enterrava. E essa diferença, sozinha, mudava tudo. Mas por que exatamente isso acontece dentro do solo? O que a madeira faz lá embaixo que a terra comum não consegue fazer? É isso que a ciência explica, e é mais surpreendente do que parece. Pensa numa esponja de cozinha velha. Quando está seca, ela é leve, rígida, quase sem peso. Quando você a mergulha em água, ela expande, absorve, fica pesada.
E depois solta essa água devagar, muito devagar, conforme a pressão vai chegando. Madeira em decomposição faz exatamente isso dentro do solo. Mas o mecanismo começa antes da madeira virar esponja. Começa com os fungos. Quando um tronco é enterrado em solo úmido, os fungos decompositores chegam primeiro. Eles perfuram a estrutura interna da madeira, abrindo canais microscópicos em todas as direções. Esses canais são o que vai segurar a água depois. É um processo que leva meses no começo e anos para atingir capacidade plena. Pesquisas em ciência do solo mostram que madeira em estágio intermediário de decomposição pode reter até 3 vezes o seu próprio peso em água. 3 vezes! Nenhum solo convencional chega perto disso sem intervenção externa. E essa água não some. Ela fica disponível para as raízes durante semanas depois da última chuva. É por isso que o solo ao redor de um tronco caído na floresta permanece úmido quando o resto do chão já está seco. Não é sorte. Não é sombra. É a esponja funcionando. Mas existe um segundo mecanismo que surpreende ainda mais. A decomposição gera calor. É o mesmo princípio de uma composteira ativa. A atividade microbiana libera energia térmica. Numa cama, o geocultur, esse calor sobe pelas camadas de terra acima da madeira. Em climas frios, isso pode estender a estação de cultivo por semanas. Em climas quentes e secos, mantém as raízes num ambiente com temperatura mais estável, reduzindo o estresse hídrico das plantas. O terceiro mecanismo é o que transforma a cama num sistema vivo de longo prazo. Enquanto a madeira se desfaz, ela libera nutrientes de forma gradual. Nitrogênio, fósforo, potássio, os mesmos que você compraria num saco de adubo, mas liberados lentamente, ao longo de 5 a 20 anos, dependendo da espécie e do tamanho dos troncos usados. Não num único pulso que a chuva lava em semanas. Numa liberação contínua que acompanha o ritmo das plantas. É a diferença entre tomar 1 litro de água de uma vez e beber 1 copo por hora durante o dia inteiro. E tem um quarto elemento que raramente aparece nas explicações sobre o geocultur. Os fungos micorrízicos que colonizam a madeira em decomposição formam redes. Redes que se conectam às raízes das plantas acima. Essas redes transferem água e nutrientes entre plantas diferentes. Uma rede subterrânea de troca que a agricultura convencional destrói com o revolvimento constante do solo. Quando você enterra madeira, você não está criando um canteiro. Está criando um ecossistema. É por isso que os resultados não aparecem do dia para a noite. O primeiro ano é de estabelecimento. O segundo, de expansão das redes. A partir do terceiro, a diferença começa a ficar visível sem precisar medir nada. O solo escurece. As raízes ficam mais fundas. As plantas ficam mais resistentes às oscilações de chuva. Não porque você adicionou algo artificial, mas porque você parou de remover o que a natureza usa para se regular. A madeira que você queimaria é exatamente o ingrediente que estava faltando. A boa notícia é que você não precisa de nada que não tenha já. Sem maquinário caro. Sem insumo comprado. Sem curso de agronomia. O que você precisa está provavelmente apodrecendo num canto do seu quintal agora mesmo, ou sendo empilhado para queimar no próximo fim de semana. O processo começa com uma escolha de local. Escolha um espaço com pelo menos meia jornada de sol direto. Não precisa ser o lugar perfeito. O geocultur melhora o solo onde está, não exige solo já bom. Escave uma vala de 30 a 60 centímetros de profundidade. Quanto mais fundo, mais capacidade de retenção no longo prazo. No fundo da vala vão os troncos mais grossos. Madeira dura, preferencialmente, carvalho, eucalipto, ipê. Ela demora mais para se decompor e sustenta a estrutura por mais tempo. Em cima dos troncos, galhos médios. Em cima dos galhos, material mais fino, folhas secas, palha, aparas de grama, restos de cozinha sem gordura. Por cima de tudo, o composto que você tiver disponível e a terra que saiu da escavação. O resultado vai parecer uma lomba. Uma elevação no terreno que não existia antes. Isso é exatamente o que deve ser. Agora os erros mais comuns, porque eles aparecem sempre. O primeiro, usar madeira tratada, pintada ou compensada. Esse material libera compostos que inibem os fungos decompositores antes que eles comecem a trabalhar. Toda a lógica do sistema depende da atividade fúngica. Madeira tratada mata essa atividade na raiz. Use apenas madeira natural, mesmo que velha, mesmo que já parcialmente podre. Quanto mais avançada a decomposição, mais rápido o sistema entra em funcionamento. O segundo erro, esperar resultado no primeiro mês. O primeiro ano é de assentamento. A cama vai baixar conforme a madeira absorve umidade e os espaços internos se comprimem. É normal. É sinal de que o processo começou. No segundo ano, as redes fúngicas se expandem. A partir do terceiro, você começa a ver a diferença sem precisar medir nada. O solo fica visivelmente mais escuro, mais solto. As plantas ficam com raízes mais fundas e respondem melhor aos períodos sem chuva. O terceiro erro é o mais sutil: construir uma cama e achar que o trabalho acabou. O geocultur não é um canteiro estático. É um sistema vivo que evolui. Você pode adicionar material orgânico por cima todo ano. Pode expandir a cama. Pode construir novas ao lado. Quanto mais você alimenta o sistema, mais ele retribui. O que você pode esperar com o tempo? Menor frequência de irrigação, não eliminação, mas uma redução real e mensurável. Solo com mais vida.
plantas com mais resistência natural a pragas e variações climáticas. E uma propriedade que responde diferente à seca do que as propriedades ao redor. Porque a diferença não vai estar no clima, vai estar embaixo da terra. E é aí que está o ponto que importa de verdade. A maioria das pessoas trata o solo como suporte, como uma superfície onde se planta. Mas solo é processo, é tempo acumulado. É carbono, fungo, bactéria, umidade e matéria orgânica interagindo em camadas que a gente mal enxerga. Quando você queima, você apaga esse processo. Quando você enterra, você acelera ele. A seca que você reclama no verão começa na decisão que você toma no inverno diante daquela pilha de galhos. E agora você sabe qual decisão tomar. Se esse conteúdo mudou alguma coisa na forma como você olha para o seu solo, compartilha com quem ainda queima. Eles precisam ver isso antes do próximo inverno.